Olá, meus amores. Hoje eu respondi a página 120 e 121 do livro A Conquista do 5º ano de Geografia. Temos aí diálogos, ciência. É o livro de geografia dialogando com ciências. Ambiente urbano. Boa parte da metrópole de Salvador, na Bahia, localiza-se em uma planície litorânea, ou seja, banhada pelo mar. Nela, o crescimento urbano desordenado produziu sérios problemas ambientais, especialmente nas áreas de ambiente costeiro de manguezal. Veja na fotografia a seguir um exemplo desse processo. A urbanização, construção de casas, de prédios, de lojas na parte litorânea. Temos aqui vista do bairro de Candeal em primeiro plano e do bairro de Santa Cruz ao fundo, em Salvador, Bahia, em 2017. Nesse primeiro plano aqui, nós temos o bairro de Candeal, tá? E no fundo, nós temos o bairro de Santa Cruz, tá? No manguezal do rio Passa Vaca, no município de Salvador, foi verificada grande degradação ambiental por causa da intensa expansão urbana desordenada e sem planejamento do município. Veja o que diz um estudo sobre o rio. Os impactos ambientais intensos e diversificados no APP, Área de Proteção Permanente, do rio Passa Vaca, localizado na bacia hidrográfica de Jaguaribe, são decorrentes da falta de controle por parte dos órgãos ambientais e do grande crescimento urbano nas últimas décadas. Décadas é o conjunto de 10 anos, tá? Essa informação é de Dante Severo, Gildice e outros. Degradação ambiental no manguezal do rio Passa Vaca, decorrente do processo de expansão urbana da cidade de Salvador. Esse texto aqui é de 2007, encontra-se na página 3. Com a ajuda do professor, reúna-se com os colegas para resolverem as atividades no caderno. Você vai responder isso aqui no caderno, tá? O que é uma APP? Temos aqui o significado dessa sigla, Área de Proteção Permanente. Segundo o atual Código Florestal, Lei número 12.651/12 do artigo 30, as APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Isso é o significado de APP, tá? Segundo, a fotografia de Salvador mostra como pode ocorrer um processo de expansão urbana desordenado e desigual. Analise e interprete esse processo apresentado na fotografia. Olha só, nessa fotografia a gente vê aglomeração de prédios e casas de luxo também, não é? Porque as casas próximas à área litorânea tem tanto casas de luxo como casas de pessoas de baixa renda, não é isso? Aí podemos ver que tem tanto casa de luxo como casas precárias, não é? E bem próximo ao litoral, bem próximo ao mar, existem várias casas, vários prédios. A população cresceu, junto com ela a urbanização, de forma desordenada, sem ordem. É o que dá para perceber nessa imagem. O desenvolvimento urbano, ele pode ocorrer, tá? Mas não dessa forma desordenada. Ele precisa ocorrer de maneira planejada e com medidas que promovam a melhor qualidade ambiental da cidade, não é? Sem prejudicar a natureza. É preciso pensar na preservação das matas ciliares, que é aquelas matas que ficam
próximo aos rios, por isso que são chamadas de ciliares, é como se fossem os cílios para proteger a água do rio. A conservação dos rios e córregos, a presença de áreas verdes. É importante que a população cresça, é preciso construir casas, prédios, sim, mas que tenham também cuidado com o ambiente, preservar as áreas verdes, a coleta de lixo tem que ser certa e também o tratamento de esgoto. Aí, quando acontece uma urbanização de forma desordenada como essa, esses serviços públicos que deveriam ser de qualidade acabam não tendo tanta eficácia. E os rios acabam sendo poluídos, acontecem enchentes, acontece desabamento, não é? Tudo isso. Terceiro, de acordo com o texto, a qual bacia hidrográfica pertence o rio Passavaca? A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe. A gente encontra aqui, ó. Tá vendo? Ó, Passavaca localizado na bacia hidrográfica de Jaguaribe. Quarto, que tipo de poluição ocorre com o crescimento desordenado das cidades? O que poderia ter sido feito para evitar esse quadro? A poluição dos recursos hídricos, como o lançamento de esgotos não tratados nos rios e córregos, é uma das poluições que acontece com o crescimento desordenado das cidades. E o que poderia ser feito para evitar esse quadro? Para evitar esse quadro, o crescimento das cidades deveria ter sido planejado com a instalação de serviços de saneamento básico, como rede de coleta de esgoto e a proteção de áreas como os manguezais. E o que ainda pode ser feito para despoluir o rio? Evitar o lançamento de esgoto e a contaminação de rios e manguezais. Instalação de serviços de saneamento e tratamento de esgoto. Também pode ser feita ou ampliada uma campanha constante de educação ambiental para toda a população sobre a importância de rios e do mangue e da necessidade de conservá-los limpos. Sexto, observem ao lado a imagem de um manguezal. Depois pesquise e anotem no caderno. A imagem de um manguezal, onde se há muita produção de caranguejo. Manguezal no encontro do mar com o rio Maracaípe, Porto de Galinhas, em Pojuca, Pernambuco, 2020. Letrinha A. O que é um manguezal? Olha aqui o mangue, tá vendo? Manguezal é um ecossistema de transição entre o mar e a terra na foz de rios, onde as águas doces dos rios entram em contato com as águas salgadas dos mares. Ó, acontece a mistura de água doce com água salgada. Isso é o manguezal. Essa área aqui do encontro da água doce dos rios com a água salgada do mar, tá? Essa transição aqui, essa mudança de água doce para água salgada. Aí você vai escrever aí, ó, o manguezal é um ecossistema de transição entre o mar e a terra, na foz de rios, onde as águas doces dos rios entram em contato com a água salgada dos mares. Letrinha B. Qual é a importância ambiental do manguezal? Por que esse manguezal é importante? O manguezal é considerado um berçário da vida marinha e nele está a base da cadeia alimentar marinha.